Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso. Hoje nós vamos discutir John Stuart Mill e o utilitarismo, importantíssimo pensador para a filosofia ética, sobretudo para a tradição anglófona, um autor muito lido, com certeza, em países anglófonos. E aqui no Brasil eu tenho a impressão que o Mill é um pouco deixado de lado, mas hoje a gente vai ver a magnitude das suas contribuições para o estudo da ética. Alguém que foi aí tão grande quanto Kant, que a gente viu na última aula. Então vamos começar com os nossos slides. Bom, assim vocês conseguem me ver e ver os slides também. Um modo novo aí para nossas próximas aulas. Vamos ver se vai funcionar. Então, estamos aqui com ética e filosofia moral. Vamos seguir. John Stuart Mill foi um filósofo, economista e defensor dos direitos humanos da Inglaterra, da Grã-Bretanha no século XIX. Mill era filho de um outro filósofo, James Mill, que era também utilitarista, convenientemente. Como muitos dos grandes filósofos da história, ele já vem de famílias ricas, né? De famílias influentes, como por exemplo Bertrand Russell, Wittgenstein, que era uma das famílias mais ricas da Europa, como Platão, Aristóteles, e há as exceções, né, que não são tão privilegiadas. Mas enfim, isso não vem ao caso. A questão é que desde cedo o pai dele já influenciou a trajetória que ele viria a seguir, né, dando uma educação muito sólida, muito voltada para os questionamentos, para uma bagagem filosófica. E ele vai ser um intelectual público muito ativo e um escritor muito prolífico. Um escritor que vai render aí muitos trabalhos interessantes. Não só na filosofia, mas também na economia e na política. E ele vai defender a liberdade individual, ele vai defender o direito da liberdade de expressão, ele vai escrever sobre a soberania do indivíduo, vai defender a democracia e a crença no progresso. Ele era um filósofo liberal, um filósofo que acreditava na liberalização dos costumes, nesse progresso histórico com o nome liberalismo. Hoje em dia, um dos filósofos que mais defende isso é o Steven Pinker, né? Se é que a gente pode chamá-lo de filósofo, que mostra o progresso que aconteceu na história humana. E é inegável que houve esse progresso, né, gente? Um progresso que mostra que nós nos tornamos mais conscientes do bem-estar coletivo. Nós nos tornamos mais conscientes da liberdade de cada indivíduo, dos direitos de cada indivíduo e de como que o governo deve refletir os interesses dos governados, né? Então, uma das suas obras mais importantes é o Sobre a Liberdade, On Liberty, que eu vou trazer algumas passagens aqui na aula de hoje. Eu estou aqui com uma edição da Penguin britânica para ler o Mill no original, né? E também vamos olhar na obra que mais interessa a questão da ética, que é o utilitarismo, se tratando do Mill. Então, outro detalhe interessante é o engajamento do Mill com o feminismo no século XIX. Para um intelectual do século XIX, vindo de toda essa influência, de toda essa herança que ele teve da sua educação, ele se torna um dos primeiros filósofos de peso da tradição ocidental a se manifestarem em nome das mulheres, em nome do sufrágio das mulheres e do direito das mulheres se emanciparem de um controle
de uma submissão, de uma subjugação aos homens. As mulheres, inclusive, tem um texto dele que se chama On the Subjugation of Women, sobre a subjugação das mulheres, ou sobre a sujeição das mulheres, de 1869. E ele, inclusive, foi casado com uma célebre feminista, Harriet Taylor, que também é uma intelectual importante, ela própria. E ele defendeu, né, foi um dos grandes intelectuais públicos do direito da igualdade de gênero na Grã-Bretanha do século XIX. Além dessas suas contribuições filosóficas e políticas, o Mill também desempenhou um papel importante na formulação de políticas públicas como funcionário do governo britânico. E as suas ideias, como a gente vê, continuam a ser importantes hoje. O utilitarismo, é importante dizer, não foi criado pelo Mill. O Mill aperfeiçoou, digamos assim. Ele desenvolveu o utilitarismo. Como eu disse, o próprio James Mill, que foi o pai do John Stuart, era um utilitarista amigo do Jeremy Bentham, que é esse outro filósofo, que esse sim foi um dos primeiros a propor o utilitarismo. A gente viu na aula do Kant que o Kant foi um dos que provavelmente, aliás, na aula do Hume, que o Hume foi um dos que provavelmente avançaram a ideia, propuseram a ideia do princípio da utilidade para a ética. Mas o Hume, ele não chega a ser um utilitarista, e a gente discutiu isso lá na aula do Hume. O Bentham, sim, o Bentham foi quem levantou a bandeira. O Bentham talvez seja conhecido pelo seu panótico, né? Pelo seu sistema prisional, que depois o Foucault comentou quando ele vai falar, né, do vigiar e punir. Mas o Bentham é muito maior do que isso, né? Ele é um filósofo do utilitarismo, que é uma teoria ética que defende que a moralidade de uma ação é determinada pelo seu resultado ou consequência, com base no princípio da utilidade. O que é esse princípio da utilidade? A gente vai ver em mais detalhes o que ele implica, mas só para falar que ele não é o que a palavra crua pode sugerir, não é isso é inútil, isso não serve para nada, ou isso é útil, isso serve para alguma coisa. Não é exatamente isso. Tem a ver com o bem-estar, com o well-being dos seres humanos. E quanto maior nível de bem-estar, mais útil é. Quanto mais pessoas, por exemplo, tal ação favorecer no sentido de bem-estar, quanto mais felicidade ela gerar, melhor ela vai ser, mais ética ela vai ser. Ok? E a noção de bem-estar também não se reduz ao prazer, o que é um erro muito comum. Não se trata de um hedonismo, tá? Mas é um bem-estar num sentido mais amplo. O próprio Mill, no texto do utilitarismo, se dirige a esses erros, né? Essas concepções equivocadas, e esclarece. Então, uma ação é considerada moralmente correta se produzir a maior quantidade de felicidade ou prazer possível para o maior número de pessoas, e errada se produzir mais dor ou infelicidade. A origem do utilitarismo remonta ao século XVIII, com o Jeremy Bentham, que a gente comentou, que foi o seu principal defensor e é considerado seu fundador moderno. Ele desenvolveu a teoria como uma abordagem sistemática para tomadas de decisões éticas e políticas, com essa ênfase na noção de utilidade, que também pode ser descrita, caracterizada como um bem-estar geral. Então, como que entra o Mill? Ele expande e refina as ideias do Bentham, introduzindo conceitos importantes, que vão ficar desde então atrelados à doutrina, como a distinção entre prazeres superiores e inferiores, a defesa da liberdade individual, como prazer essencial da felicidade, e a preocupação com os direitos das minorias. O utilitarismo é uma vertente consequencialista. Na primeira aula a gente viu os diferentes tipos de éticas, certo? Tem a ética eudaimônica, a ética da felicidade, tem a ética da virtude, tem a ética deontológica, a ética do Kant, que a gente viu na última aula, é uma ética deontológica, uma ética do dever, e tem a ética consequencialista, uma ética que vai medir o valor das ações morais com base nos seus efeitos. Então, a questão para o utilitarismo
é que as consequências têm efeitos positivos quando elas maximizam a utilidade, o bem-estar geral, e efeitos negativos quando elas diminuem ou minimizam o bem-estar geral. Então, uma das coisas que ele mais aponta é esse perigo da tirania da maioria. Porque está tudo ótimo com a democracia, com o progresso do liberalismo e tudo isso que a gente veio falando até aqui, mas é fundamental que os interesses e vontades do governante permaneçam nos interesses e vontades dos governados. Em muitos casos, mesmo na democracia, isso não acontece. O que é muito estranho, né? Porque deveria acontecer. Porque foram os governados a maioria dos governados que elegeram o governante democrata. Então por que o interesse dele passa a não representar mais o interesse da maioria, o interesse dos governados? É uma incógnita que vai causar muita perplexidade no Mill. Então, para ele, a República Democrática triunfa, mas ela não é um estado final e perfeito, utópico de coisas. Ela precisa ser sempre vigiada para não acabar incorrendo nesse perigo da tirania da maioria, que vai ser o perigo de uma opinião se dissolver vagamente entre pessoas que não pensam e formar a parte mais expressiva da população. Né? A maioria, esse perigo da democracia já remonta aos gregos. Platão, ele não gostava da democracia por causa disso, porque nem todas as opiniões são iguais, nem todo mundo, nem todo homem está igualmente habilitado a tomar uma decisão política. Tem pessoas que têm mais bagagem, que têm mais parâmetros do que outros. Então, não são todas as opiniões que têm o mesmo peso. E isso facilita esse problema. Quando todas as opiniões são tratadas como se tivessem o mesmo peso, é mais fácil de acontecer a tirania da maioria. Uma tirania, se a gente pensar, por exemplo, no caso no totalitarismo, que é diferente de tirania, de acordo com a concepção da Hannah Arendt, que é uma das mais influentes, o totalitarismo ele triunfa, no caso do regime nazista, pela eleição. O Hitler é eleito. Ou seja, a maioria escolheu o regime nazista. Depois, a maioria pode ter se arrependido, mas isso não vem ao caso. E talvez nem seja o caso. Mas o fato é que ele foi eleito. Então, é um perigo também quando você dá tanto poder ao povo. Há esse problema com a democracia, certamente. E aí vem aquela clássica frase do Churchill, né? De que a democracia é um sistema péssimo, exceto em comparação a todos os demais. Então, Mill vai dizer que nem mesmo a Revolução Francesa abalou a visão, que é uma resultante desse progresso liberal histórico, de que a democracia é o melhor sistema, de que a República Democrática deve ser a maneira moderna de se fazer política. Nem mesmo a Revolução Francesa abalou essa visão. Que foi o momento, né, talvez ela tenha até contribuído mais, né, que foi o momento mais com os jacobinos, né, foi o momento mais, o período do terror, com o Robespierre e toda aquela anarquia quase, nem mesmo isso abalou essa crença. Então, o Mill alerta contra a tirania da maioria e defende a importância dos direitos das minorias. Ele argumenta que a sociedade deve proteger a liberdade de expressão e de pensamento, mesmo quando as opiniões divergem da opinião predominante. Então, qual é a mais minoritária minoria, no entendimento de Mill, é o indivíduo. Então, Mill acredita na soberanidade do indivíduo, de que a menos que eu esteja causando dano a outra pessoa, eu estou dentro dos meus direitos. E os meus direitos devem ser respeitados. Direitos à propriedade,
direito de pensamento, de livre expressão. É muito parecido com o pensamento do Locke, né, que é outro pensador liberal dessa mesma tradição inglesa. Mill acredita, como eu falei, no progresso moral e social e vê a adoção do utilitarismo como um passo nesse progresso. Ele argumenta que, à medida que a sociedade se torna mais esclarecida, ela reconhecerá cada vez mais a importância de promover o bem-estar de todos os seus membros. Vocês veem isso acontecendo no mundo de hoje? De certa forma, sim. Por exemplo, com os movimentos LGBT, a conscientização do racismo, a conscientização sobre perseguições étnicas diversas, a tentativa de promover políticas mais inclusivas. Isso pode ser considerado parte desse progresso envisionado pelo John Stuart Mill e outros teóricos liberais. Bom, então vamos ler o comecinho do texto do utilitarismo. Talvez aqui no slide, como eu estou nesse modo novo que eu fico aparecendo junto com ele, talvez eu esteja tampando, mas não tem problema, eu vou ler e vocês vão poder ouvir tudo. Entre as circunstâncias que definem o estado atual do conhecimento humano, poucas diferem mais daquilo que se poderia ter esperado ou são mais reveladoras do atraso em que ainda se detém a especulação sobre os assuntos mais importantes do que o escasso progresso que se realizou na resolução da controvérsia sobre o critério do certo e do errado. Desde os primórdios da filosofia, a questão do... Eu acho que aqui está escrito errado por algum problema na criação do slide. Eu acho que é summum bonum, tá? Tá escrito errado, que é o bem supremo. O que é o bem supremo? Que seria a base para criar uma filosofia moral, né? O que a gente considera o bem supremo? Ou o que é o mesmo do fundamento da moralidade, aí ele explica, foi considerada o problema principal do pensamento especulativo, ocupou os intelectos mais dotados e os dividiu em seitas e escolas que mantiveram uma guerra vigorosa entre si. Eu tô com uma tradução do português de Portugal, tá? Então, às vezes o texto pode ficar um pouco esquisito. E, passados mais de 2000 anos, prosseguem as mesmas discussões. Os filósofos ainda se agrupam sob os mesmos estandartes rivais e nem os pensadores, nem a humanidade em geral, parecem estar mais próximos de chegar a um consenso neste assunto do que na época em que o jovem Sócrates ouviu o velho Protágoras e defendeu, supondo que o diálogo de Platão se baseie numa conversa real, a teoria do utilitarismo contra a moral popular do sofista. Sofista é que ele se refere ao Protágoras, que foi um filósofo sofista, e para filósofos como Sócrates e Platão, os sofistas não eram filósofos, mas isso é um debate, porque, ao meu ver, ele e a de muitas outras pessoas, eles eram filósofos sim, apenas filósofos que não acreditavam na visão socrático-platônica de que a verdade é uma só, que o jeito de agir é um só. Eles tinham uma visão diferente sobre a realidade. E eu peço desculpas pelos erros ortográficos aqui, mas eu acho que dá para entender, certo? Então ele fala que desde aquela época muita confusão é feita no pensamento especulativo sobre o que deve ser o bem maior. E já lá, Platão e Sócrates defendiam alguma teoria do utilitarismo, da felicidade. Eu diria que eles defendiam mais a virtude, né? Se você analisar com os conceitos de hoje, como a gente viu lá no começo do nosso curso, a ética socrático-platônica é uma ética da virtude, não é uma ética consequencialista, né? Utilitarista. Então, aqui eu acho que o Mill se equivoca, mas ele está tentando puxar para o lado dele, né? A tradição. E ele, fazendo isso, já critica o último episódio antes dele, que é o Kant. Inclusive, o Mill nasce 2 anos depois da morte de Kant. Kant morre em 1804, ele nasce em 1806. Ele diz: o meu presente propósito não é o de criticar esses pensadores, porém,
Não posso deixar de me referir, a título de exemplo, um tratado sistemático de um dos mais ilustres deles, a Metafísica da Ética, de Kant. Aí ele se refere à obra que a gente viu na aula passada, a Metafísica dos Costumes. No tratado em que São, este homem notável, cujo sistema de pensamento continuará a ser, durante muito tempo, um dos marcos na história da especulação filosófica, estabelece como origem e fundamento da obrigação moral o seguinte primeiro princípio universal: age de forma a que, segundo a qual ages, possa ser adotada como lei para todos os seres racionais. Esse é o imperativo categórico, que a gente viu, né? Mas, quando começa a deduzir deste preceito cada um dos deveres efetivos da moralidade, fracassa de uma maneira quase grotesca na tentativa de mostrar que haveria uma contradição, uma impossibilidade lógica, para não dizer física, na adoção por todos os seres racionais das regras de conduta mais escandalosamente imorais. Então, de acordo com Mill, o Kant, na sua filosofia, não dá conta de demonstrar por que seria uma contradição a adoção de práticas imorais. Tudo o que mostra é que as consequências de sua adoção universal seriam tais que ninguém escolheria sujeitar-se a elas. Porque se você age de um jeito que você não quer que se torne uma norma universal, você não quer se sujeitar que o seu vizinho age igual a você, certo? Se você começa a mentir desenfreadamente, você não quer que todo mundo também possa fazer isso. Mais ou menos isso que ele está dizendo. E para ele é a única coisa que o Kant demonstra. Mas o que ele propõe então? O que é essa utilidade? Aí ele escreve: será suficiente um breve comentário ao erro grosseiro de supor que aqueles que defendem a utilidade como teste do certo e do errado usam o termo naquele sentido restrito, meramente coloquial, segundo o qual a utilidade se opõe ao prazer. Temos de pedir desculpa aos adversários filosóficos do utilitarismo que sejam confundidos, nem que seja apenas por momentos, com alguém capaz de um equívoco tão absurdo, que se torna mais extraordinário em virtude à acusação contrária, a de referir tudo ao prazer. E isso também, de forma mais grosseira, ser outra das acusações comuns ao utilitarismo. Como eu disse no começo, há uma acusação ao utilitarismo de ser uma espécie de hedonismo. Como também há essa acusação aos epicuristas. O Epicuro que defendia que a vida boa era a vida dos simples prazeres. Era a vida da convivência social, do deleite, do contato com a natureza. Era uma vida moderada. E isso é parecido com o utilitarismo. Inclusive o Mill ele chega a puxar também o Epicuro, dizendo que o Epicuro era um utilitarista. Eu acho que o Epicuro, se pudesse responder, ele dizia que não sou exatamente um utilitarista. Mas a questão é que ambos foram acusados disso, de serem hedonistas, de serem defensores do prazer, de colocarem o prazer como um objetivo moral. E eles valorizam o prazer, mas isso não significa que eles só valorizem o prazer. Então há esse equívoco. E aqui ele fala também de um outro erro, de uma outra acusação equivocada, que é a de ser muito rígido, ser uma espécie quase como Kant, né, de não levar em consideração o prazer. Então ele é acusado dos dois jeitos. Bom, e como fez notar de forma perspicaz um autor talentoso, o mesmo gênero de pessoas, e muitas vezes a mesma pessoa, denuncia a teoria por ser impraticavelmente austera quando a palavra utilidade tem precedência sobre a palavra prazer, e por ser demasiado voluptuosa na prática quando a palavra prazer tem precedência sobre a palavra utilidade. Aqueles que percebem alguma coisa do assunto estão conscientes de que todos os autores, de Epicuro a Bentham, aí, falando do Epicuro utilitarista, que defenderam a teoria da utilidade, não entendiam por ela algo a contradistingui-lo do prazer.
Mas o próprio prazer, em conjunção com a isenção da dor, e em vez de oporem o útil ao agradável ou ao ornamental, declararam sempre que estes se contam entre aquilo que é abrangido pelo útil. Então não é que eles neguem o prazer, ou tampouco que eles falem que tudo é prazer. O que eles estão dizendo é que o prazer faz parte do útil. O prazer faz parte da maximização do bem-estar. É isso. Não é uma redução do bem-estar ao prazer. Quanto à escolha entre a sua própria felicidade e a felicidade dos outros, o utilitarismo exige que ele seja tão estritamente imparcial como um espectador benevolente e desinteressado. Olha, aqui tem um eco kantiano, hein? O Kant que falava disso, dessa questão do espectador desinteressado. Na regra de ouro de Jesus de Nazaré, eu acho bem interessante falar Jesus de Nazaré, porque tira esse peso divino que a tradição associou à figura do Jesus Cristo real. Jesus de Nazaré é como falar Parmênides de Eleia ou Heráclito de Éfeso, o que era uma maneira de se referir às pessoas na antiguidade, de onde a pessoa era. Então, a gente tem Tales de Mileto, Parmênides de Eleia, Jesus de Nazaré, Filão de Alexandria e por aí vai. Na regra de ouro que a gente viu na aula passada, que é uma regra presente em diversas tradições espirituais, que é basicamente tratar os outros da forma que a gente gostaria que fosse tratado. É um bom ponto de partida para a ética, tá? Se as pessoas conseguissem fazer pelo menos isso, pelo menos já não seria ruim. Já não seria tão ruim. Na regra de ouro de Jesus de Nazaré, lemos todo o espírito da ética da utilidade. Tratar os outros como queremos que nos tratem e amar ao nosso próximo, que a gente vê lá no Sermão da Montanha, como a nós mesmos, constituem a perfeição ideal da moralidade utilitarista. Então, embora o Mill seja crítico à religião, como talvez vocês saibam, eu também sou bastante, ele reconhece os pontos positivos e a contribuição para o progresso. A ética presente, por exemplo, no Sermão da Montanha, faz parte desse progresso moral do liberalismo. Quanto aos meios para a máxima aproximação a este ideal, a utilidade prescreve, em primeiro lugar, que as leis e estruturas sociais coloquem tanto quanto possível a felicidade, ou, como se ele pode chamar para a fala em termos práticos, o interesse de qualquer indivíduo em harmonia com um todo, e, em segundo lugar, que a educação e a opinião, que têm um poder tão grande sobre o caráter humano, usem esse poder para estabelecer na mente do indivíduo uma associação indissolúvel entre a sua própria felicidade e o bem comum, especialmente entre a sua própria felicidade e a prática daqueles modos de conduta, negativos e positivos, que a consideração pela felicidade universal prescreve, não só de maneira a que o indivíduo seja incapaz de conceber consistentemente a possibilidade de ser feliz agindo contra o bem geral, mas também de maneira a que um impulso direto para promover o bem geral possa ser um dos habituais motivos para agir em todos os indivíduos. E que os sentimentos ligados a esse impulso possam ocupar um lugar amplo e proeminente na existência senciente de todos os seres humanos. Então, o utilitarismo não é uma doutrina egoísta. Vamos agora para o outro texto, que eu trouxe aqui também, o On Liberty. Como vocês podem ver, as passagens estão em inglês, porque eu achei que seria interessante, como muitas pessoas leem inglês, trazer o original do Mill, porque às vezes a tradução trai, né? Como já diz, traduzir é trair. A tradução faz perder um pouco do original. Então eu vou ler e traduzir, ok? Para quem não fala inglês, não se preocupe. There is a limit to the legitimate interference of collective opinion with individual independence, and to find that limit and maintain it against encroachment is as indispensable to a good condition of human affairs as protection against political despotism. Então, existe um limite para
a interferência legítima da opinião coletiva com o indivíduo e a sua independência. E encontrar esse limite e mantê-lo contra essa pressão é uma condição indispensável para uma boa condição dos negócios humanos, como proteção contra o despotismo político. E no seguinte, all that makes existence valuable to anyone depends on the enforcement of restraints upon the actions of other people. Tudo que torna a existência valorosa para qualquer um depende no reforçamento das amarras sobre as ações de outras pessoas. Some rules of conduct, therefore, must be imposed, by law in the first place, and by opinion on many things, which are not fit subjects for the operation of law. E algumas regras de conduta, portanto, devem ser impostas pela lei, no primeiro lugar, e pela opinião sobre muitas coisas que não são adequadas, não são sujeitos adequados para a operação da lei. Ok? Então, the principle is that so lands for which mankind are warranted individually or collectively in interfering with the liberty of action of any of their number is self-protection. Então ele está dizendo que o princípio que garante, que autoriza pela própria finalidade da humanidade, individualmente ou coletivamente, de interferir com a liberdade de ação de outra pessoa ou qualquer outro número de pessoas, é a autoproteção, a legítima defesa, como a gente chama. Você tem direito de se defender, e quando você está sob ataque, você tem o direito de interferir na liberdade de ação da outra pessoa, porque ela está te causando um mal, te fazendo um harm, um dano. The only part of the conduct of anyone for which he is amenable to society is that which concern others. A única parte de conduta de qualquer um para a qual ele eu não sei qual é a tradução de amenable, ameno à sociedade, é que diz respeito a outras. Então, a gente pode tirar disso de que você só deve ser responsabilizado no sentido de direito, no sentido penal, quando a sua ação diz respeito a outros. In the part which merely concerns himself, na parte que somente diz respeito a ele próprio, sua independência, his independence is of right absolute, por direito absoluto. Over himself, over his own body and mind, the individual is sovereign. Sobre ele mesmo, sobre seu próprio corpo e mente, o indivíduo é soberano. The belief which we have most warrant for have no safeguard to rest on, but a standing invitation, to the whole world to prove them unfounded. Essa ideia do Mill é muito profunda. Então, as crenças que nós temos, nós mais prezamos, não tem nenhuma proteção segura para se ancorar, para se segurar. Não tem nenhuma proteção para se segurar, senão um convite permanente para o mundo inteiro prová-las infundadas. Por que isso? Soa um pouco contra-intuitivo, talvez. Se essas são as crenças que a gente mais preza, por que a gente vai ter que permanentemente convidar os outros a discordarem delas? E por que isso seria a única proteção segura para elas? Justamente porque, senão, elas se cristalizam em dogmatismo. Porque o nosso compromisso, antes de tudo, é com a verdade, e não com qualquer dogma específico. Se
eu for provado errado, por favor, me corrija. Você vai estar me salvando de um mal que eu não sabia do qual eu estava sofrendo e que eu não sabia, como dizia o Marco Aurélio. Por isso que é ótimo que as pessoas refutem umas às outras. Porque assim continua vivo o espírito da liberdade de expressão e a sociedade segue, progride honestamente e livremente. De outra forma, quando as pessoas começam a censurar determinadas opiniões, aumenta o risco da tirania da maioria e aumenta o risco da corrupção e do dogmatismo cristalizado e da idade das trevas, por exemplo. Então guardem esse insight do Mill. The beliefs which we have most warrant for have no safeguard to rest on, but a standing invitation to the whole world to prove them unfounded. As crenças que a gente mais preza e cultiva só vão permanecer seguras se a gente continuar convidando todo mundo e expondo-as para serem desafiadas pelo mundo inteiro. Bom, vamos ver um pouco sobre as visões do Mill sobre a religião. Mas antes, mais uma passagem sobre o bem-estar. The well-being of mankind must be measured by the number and gravity of truths which have reached the point of being uncontested. Então, o bem-estar da humanidade deve ser medido pelo número e gravidade de verdades que alcançaram o ponto de serem incontestáveis. A large portion of the noblest and most valuable moral teachings has been the work not only of men who did not know, but of men who knew and rejected the Christian faith. Então, uma grande parcela da mais valiosa e nobre, dos ensinamentos morais mais valiosos e nobres, foi o trabalho não apenas de homens que não conheciam, mas também de homens que conheciam e rejeitaram o cristianismo, a fé cristã. Religion, the most powerful of the elements which have entered into the formation of moral feeling, having almost always been governed by the ambition of a hierarchy, seeking control over every department of human conduct, or by the spirit of Puritanism. Então a religião é caracterizada por ele aqui como o mais poderoso dos elementos que entraram na formação do sentimento moral, tendo quase sempre sido governado pela ambição da hierarquia, buscando controlar cada departamento da conduta humana, ou pelo espírito do puritanismo. De você ser uma pessoa puritana, cheia de superstições e regras rígidas e arbitrárias sobre a própria conduta. Bom, chegamos no ponto da aula em que eu sempre trago uma crítica à visão moral do filósofo, certo? E aqui eu vou trazer algumas. Então, imagine um cirurgião que tem 5 pacientes gravemente feridos. Cada um deles precisa de um transplante de órgãos. E aí ele encontra esse outro paciente. E esse paciente é totalmente saudável. Se aquelas 5 pessoas não receberem um transplante, elas vão morrer. E não tem mais órgão disponível na fila de doação. O cirurgião estaria moralmente autorizado a matar o paciente saudável para distribuir os seus órgãos e salvar aqueles 5 outros pacientes pelo utilitarismo, uma vez que o utilitarismo defende que a ação mais correta é que causa o maior número de utilidade, o maior número de bem-estar geral? Teoricamente, sim. Mas, intuitivamente, pra gente, isso soa doentio. Isso soa errado, condenado, deplorável. Imagine se você fosse sócio de um plano de saúde que tivesse cirurgiões, né, de hospitais
que tivesse cirurgiões que operassem assim. Você não ia querer mandar o seu familiar ou você mesmo, não ia se internar lá quando você estivesse passando por uma crise. Por menor que seja a sua crise, você poderia correr o risco de ser assassinado pelo cirurgião para pegar seus órgãos e dar para os outros mais necessitados. Ou então, por exemplo, eu tenho apenas um rim, isso é verdade, mas eu sou totalmente saudável. Só que um rim meu não funciona, só o outro que funciona. E funciona perfeitamente. E se muitas outras pessoas são assim como eu, seria correto, por exemplo, pessoas que têm dois rins saudáveis darem um dos seus rins para pessoas que não têm nenhum dos dois saudáveis? Uma vez que pessoas com um só conseguem viver perfeitamente bem? Então seria correto, por exemplo, uma medida política utilitarista de redistribuição de rins para aqueles que não têm nenhum rim funcionando por parte daqueles que têm os dois funcionando perfeitamente. Todos eles seriam obrigados a doar um dos seus rins. Soa estranho e perverso, né? Então, isso é um dos problemas apontados com a ideia de maximizar a utilidade do princípio utilitarista, que autorizaria o cirurgião a matar o paciente saudável para salvar as 5 vidas dos outros pacientes, já que o número total de vidas salvas seria maior. No entanto, né, para qualquer pessoa com juízo, essa situação apresenta dilemas éticos significativos que desafiam a simplicidade da doutrina utilitarista.